Olá, amigos. É muita alegria estar aqui com vocês. Hoje, para uma preleção do capítulo 21 do Evangelho. Agradeço o convite da Fraternidade Colmeia, mas também a cooperadora Célia Carpes, que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar o capítulo 21, sobre os falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Missão dos profetas e os prodígios dos falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos, porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Está em Lucas 6, 43 a 45. É importante conhecer os frutos e a árvore. Não é difícil o entendimento, não é verdade? Do que nos mostra Lucas nessas palavras. A árvore boa dá bons frutos e uma árvore má dá maus frutos. Mas, muitas vezes, temos que pôr muita atenção sobre isso. Este parágrafo, o parágrafo 1, nos chama a atenção para colocarmos atenção. Porque muitas vezes a gente lembra da goiabeira, que às vezes tem uma goiaba tão bonita, e pegamos a goiaba e ela está cheia de bichos, cheia de larvas. Então é isso, que a gente não se deixar também levar pelas aparências, mas observar bem os frutos, mas observar também a árvore, né? Que normalmente uma árvore saudável, com todas as condições saudáveis, terá frutos saudáveis. Então, isso que nós temos que levar em consideração. Mas no parágrafo 2 nos diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Esse está em Mateus, também falando sobre os frutos e sobre as árvores. Porém, ele nos chama a atenção sobre os falsos profetas. Mas quem seriam os profetas? Quem seriam? Na antiguidade, atribuía-se a palavra profetas àqueles que tinham o dom de revelar o futuro. A palavra profeta começou a ser usada para Samuel, no Antigo Testamento, o profeta Samuel. Antes de Samuel, todos os outros profetas que vieram anteriores a ele, por exemplo, Amós, Ezequiel, Miqueias, Araão, mesmo uma mulher, Débora, uma profetisa, né? Josué, Barnabé. Então, todos esses profetas, que hoje nós chamamos de profetas na Bíblia, mas eles eram chamados de videntes, passam a ser conhecidos como profetas a partir de Samuel. E qual era a proeza de Samuel? Entre elas era o povo,
chamava de profeta o conheciam, porque ele tinha a capacidade de revelar onde estavam os animais fugidos. Os animais que fugiam do bando, ele sabia onde estavam os animais. E o povo, por isso, ele era muito conhecido e passa a chamá-lo também de profeta. Após Samuel vieram muitos profetas. Moisés, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Natã, né? Mas o profeta mais citado na Bíblia é Elias. E o profeta que anunciou o nascimento de Jesus foi Isaías, quando ele fala sobre Immanuel, quando ele cita essa palavra que significa que conosco está Deus. Então, ele já tinha nascido. Mas todos eles tinham esse potencial de faculdades mediúnicas, principalmente a clarividência. Mas qual seria a missão deles? Muitos faziam predição, mas outros não. Num sentido, eles davam muitas vezes, a missão deles era instruir os homens sobre as coisas ocultas. Então eles revelavam coisas ocultas sobre o mistério da vida espiritual. Então, mesmo para aquela época, o profeta, ele pode então, portanto, profetizar, falar as instruções sobre o espiritual, porém sem fazer predições, sem fazer revelações. E essa era a ideia para eles, para a época. Mas houve profetas que eles previam o futuro, eles tinham muita intuição, eles tinham muitas revelações e revelação providencial. E eles, para advertirem os homens, então eles davam uma orientação aos homens sobre a vida material e sobre a vida espiritual. Mas, muitas vezes, eles faziam as revelações. Então, essas eram as qualidades dos profetas. E respondendo no parágrafo 3, Jesus lhe disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível até os escolhidos se enganariam. Mateus 24, 4-5, 11-13, 23-24. E semelhante em Marcos 13, 5, 6, 21, 22. Então ele começa a falar sobre os prodígios. E o que seriam os prodígios dos falsos profetas? Então ele mesmo diz que se levantarão muitos falsos profetas e que eles farão prodígios e sinais espantosos para enganarem até mesmo os escolhidos. Então são os ditos fenômenos que muito se descreve dentro da doutrina espírita. Muito se explica, né? Os fenômenos são todos explicáveis. Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio.
Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Então, são ditos fenômenos e que hoje, cada vez mais, a química, a física, a ciência já esclarece, né? Até com simplicidade, para todos entenderem. Na era da tecnologia que estamos, não existem mais fenômenos. Tudo muito explicado. Mas o mesmo Deus faz os prodígios e os milagres, não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. Então, pensa-se como nos profetas, eles eram enviados de Deus. Mas não é bem assim, né? Sabemos que esses milagres não são exclusivos dos enviados de Deus. E por isso nada provam, desde que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, hoje nós buscamos a razão, a nossa fé pela razão. E aí nós vamos entender, e já temos entendimento dos fenômenos, né, ditos prodígios. Mas, para os olhos do povo, para os olhos daqueles que ainda não têm o esclarecimento, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, passa por maravilhoso, por miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se então o fenômeno. Por mais extraordinário que pareça, não é mais do que uma aplicação de uma determinada lei da natureza. Então, o Evangelho já diz isso, né? Que já são situações da lei da natureza, é a aplicação da lei da natureza. E então, à medida que se tem conhecimento, os ditos fenômenos sobrenaturais vão se extinguindo, se extinguem. E à medida que amplia-se a lei da ciência, então, vai se explicando. E hoje já temos todas as explicações. Essas explicações nós também já recebemos no livro da codificação O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, Le Ciel et l'Enfer, foi publicado em Paris em 1º de agosto de 1865. Então, antes que a ciência pudesse explicar tudo, o livro da codificação O Céu e o Inferno já tem explicações sobre os ditos milagres de Jesus. Explicam todos os fenômenos, como eles aconteceram. Como Kardec diz, se você não quiser seguir os livros da codificação e quiser ficar com a ciência, fique, porque a ciência chegaria lá. Palavras de Kardec, né? Não está ao pé da letra, mas é esse o entendimento. E a ciência hoje, para quem ficou com a ciência hoje já explica. E está lá no livro Céu e Inferno. Mas, então a difusão dos conhecimentos vem então desacreditá-los, esses fenômenos todos, de maneira que o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. E isso é que é importante. Mas como se vai se reconhecer um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral, não por fenômenos. Mas também no parágrafo 6, nos diz o seguinte: não acrediteis em todos os espíritos. Assim como temos pessoas mentirosas, os falsos profetas aqui encarnados, também existem aqueles desencarnados, ditos os espíritos.
E diz no parágrafo 6, caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Está em João, Epístola 1, capítulo 4, 1. Então, esses fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, porque dizem que os espíritas são falsos profetas, tudo deles é falso, não é isto? Precisa estudar e entender. Os fenômenos espíritas vêm, pelo contrário, dar-lhe o último golpe, porque vai explicar, vai chegar e falar, isso é mistificação, isso é falso, isto é fake, usando o vocabulário bem da época, mais moderno, isto é fake. Então, nós temos como avaliar as comunicações, os ditos fenômenos, e reconhecemos que ali existe uma forjação, uma mentira. Mas, como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova pelos efeitos morais, que nem todos podem produzir. Mas vamos ler um pouco mais sobre os falsos profetas. Se alguém lhes disser, o Cristo está aí, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se os doces são doces e saudáveis, dizeis, nada tampouco poderia sair de um tronco mau. Mas se conhece-se o profeta por seus atos, pela qualidade dele. E o Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, bem mais perigosa, a de que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados, e é dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-falsos, sábios, que passam da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou mesmo de incorporação. Então, muitos espíritos se aproveitavam antigamente muito mais de médiuns inconscientes. E dando nomes, o espírito dava um nome que ele sabia que seria respeitado no meio, que era um espírito considerado respeitado quando encarnado. Então ele usa até um nome falso para chamar e ganhar a confiança. Mas o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos últimos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. Então, no passado, muitos utilizaram, dizendo que eram Cristo, Maria,
ou mesmo palavras de algum profeta já conhecido. Mas como vamos conhecer? O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Vejam o Livro dos Médiuns nos capítulos 24 para frente. Vai falar a condição moral dos espíritos e também dos médiuns. Mas, muitas vezes, nós vamos buscar quais seriam as características de um verdadeiro profeta. Temos que sentir que é contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Não podemos deixar que o erro perpetue ou continue a enganar tantos. Podem enganar muitos, mas não todos. Nem todas as pessoas. Perguntarei sem dúvidas como se pode conhecê-los, e eis aqui os sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos, que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Então, para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Então, a qualidade, a observação, não é pelo que ele está falando, mas é pelas suas obras e pela sua condição moral. Por aí vamos avaliar o falso profeta. E numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Que conflito interno! Eles próprios não têm paz. E uma hora são desmascarados e devem ser desmascarados. Mas sabemos que os falsos profetas, os que estão na erraticidade, são espíritos orgulhosos que, fingindo muitas vezes amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, ou seja, de esclarecimento, de fortalecimento, de conhecimento e de estudo, para que cada um melhore a si. Então, esses falsos profetas, eles agem com desunião e prejudicando, então, a evolução de cada um. Impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Então, existem médiuns que servem a esses espíritos. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito.
Quantas mensagens temos recebido ultimamente? Quantas comunicações assinando nomes que consideramos de respeito? Precisamos muita atenção nesses momentos em que estamos passando. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas, impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Então, muito cuidado com as orientações e os aconselhamentos que se recebem de alguns espíritos, de alguma comunicação de médiuns que estão sendo usados por espíritos mentirosos e que enganam. Repele impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento, não permitindo que as pessoas cheguem para as aulas, para as reuniões de esclarecimento, de conhecimento e de aprendizado. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se às pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele. Então, quando a mensagem tem que chegar para a humanidade, ela vai em vários pontos ao mesmo tempo, porque ela tem que ser de rápida difusão para todos. A mensagem, a verdade tem que chegar para todos, e não só num pequeno grupo. Porém, ninguém é médium perfeito. Se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicação de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtudes de comunicação que só eles podem receber e que, além disso, as sujeitam às práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Então não é só a obsessão de um médium, mas às vezes a obsessão do grupo inteiro, da casa toda, né? Que se envaidece com a comunicação de um espírito e coloca uma situação para um grande grupo. Sobretudo, quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica,
todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Temos que avaliar, mas para avaliar temos que conhecer e estudar. Temos que estar numa frequência de amor e paz para reconhecer os que estão em conflito, os mentirosos, né? Mas uma mãe sabe, quando o filho também, né? Quando o filho chega com uma mentirinha, uma coisa como uma criança, é como uma criança, a gente olha e fala, isto não é verdade. Logo percebemos. Então, temos que ver isto, que algo estranho acontece, então já podemos sentir que ali pode ter uma mentira, uma forjação. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos precedentes de uma turba de espíritos mistificadores e malfazejos. Vê também no livro dos médiuns, o capítulo 23, sobre obsessão. Podemos ainda citar Jeremias, quando ele fala dos falsos profetas. E se falando dos falsos profetas, Luís, um espírito protetor, ainda diz: há uma espécie de embuste, estava bastante generalizada, e é fácil compreender o que o povo antigo, o pobre povo antigo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que essas palavras. Eu não vos enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontrando, tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizavam a mentira e dizem, sonhei, tenho sonhado. Então, por ele não querer revelar, sabendo que é uma mentira, ele engana as pessoas, diz, não, isso veio para mim em sonho, viu? É uma forma de enganar o povo, e era uma forma naquela época de enganar o povo. E ele dizia muitas vezes, e aquela multidão toda sempre crédula, não pensava em lhes contestar, as pessoas não contestavam, né? A veracidade daquilo tudo, daquelas visões, daqueles sonhos, porque eles achavam que tudo aquilo era verdade, era natural. E muitas vezes eles estimulavam aqueles profetas na antiguidade a continuarem falando, contando. Eles gostavam de ver aquilo, né? Aquilo sobre o futuro, né? Tudo que tinha chegado para eles. Mas como diz aqui, não saiu da boca do Senhor, era deles, né? Mas por outro lado, eles também ganhavam, eles pediam dinheiro para isso. Eles sentavam em praça pública com aquela multidão e pediam dinheiro para ficar contando as revelações, as mentiras ditas revelações. Mas não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganadores são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo, e uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, mas não vos tornardes vós mesmos os falsos profetas. Mas
Quais seriam, então, as características de um bom profeta? Como vamos reconhecer? Como vamos atribuir a eles todos, que nós podemos, então, reconhecer? Muitas vezes, eles serão reconhecidos pelas virtudes cristãs. Muitas vezes, por todas as suas são as obras que devem ser examinadas. Os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas: a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhe juntam os atos. Então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Muitas vezes, aqueles que vêm para propagar a doutrina do Cristo e regenerar o povo são sempre o seu próprio exemplo. São mansos e humildes de coração. Acima de tudo, o mais, os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Então, lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. E ainda diz Luís para nós, Bordeaux, 1861: avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai, avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova, se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-nos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Então, com isso, amigos, nós vamos sentindo o nosso compromisso na doutrina, de manifestarmos, de sermos exemplos dos ensinamentos do Cristo, do nosso Mestre. Quantos Espíritos vêm nos orientando no Evangelho, em todos os livros da codificação, nos dizendo claramente o caminho a seguir, o Evangelho do Cristo. Ainda diz para reforçarmos as virtudes cristãs e eternas: a caridade, o amor, a indulgência, a bondade. Que o nosso coração esteja sempre revelando nosso Mestre Jesus. Vamos agora a uma prece para encerrarmos.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos para a leitura do Evangelho, para essa preleção, pedindo ao Pai que sempre, clareando o nosso caminho, misericórdia para tudo aquilo que ainda não entendemos, que ainda não temos capacidade de entendimento, mas que toque o nosso coração para sentirmos sempre a presença dos amigos, veneráveis amigos mensageiros de Jesus, que estão sempre a nos amparar, a nos fortalecer para que possamos cumprir a nossa missão nessa existência. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus.